Boa tarde a todos. É uma alegria estar com vocês aqui. Nós estamos reinventando a amizade, não substituindo a amizade virtual pela amizade direta, pela amizade, pode-se dizer, material, mas estamos praticando um novo tipo de amizade. Estamos nos entrelaçando na certeza de que isso é tão importante nas nossas vidas e vai ser cada vez mais. Maria José, Janete, Eliana, Andréia, amigas muito bem-vindas, muito sábio da nossa parte estar nos juntando. Tem uma famosa figura oriental citada num filme de Akira Kurosawa, grande cineasta japonês, em que uma seta feita de bambu é dada para alguém quebrar e ele vai e quebra facilmente. Mas colocada essa mesma vara de bambu enfechada com mais outras duas, ela fica praticamente inquebrável. É assim que fios muito tênues entrelaçados num barbante ficam muito fortes. É assim que 1 mais 1 é sempre mais que 2, como disse Beto Guedes. É assim que onde tiverem 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, Ele estará lá e essa união se fará insuperável. Tem um mistério na união, tem um veneno na fragmentação e no isolamento. E nós precisamos perceber isso como razão das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos erros e também dos nossos acertos, das nossas forças, das nossas virtudes. Já que o orgulho e o egoísmo são dados como fonte de todos os problemas e todas as dores, assim como o amor é dado como remédio que cobre a multidão dos pecados, dos erros humanos. Então, perceber que o que está na vida, o que está em jogo na vida não é o bem contra o mal, mas o egoísmo, que é natural, que não é o mal, que é o natural para o ser que evolui do animal para o humano, porque o egoísmo é uma pequena evolução do instinto que tudo divide no mundo entre aquilo que favorece a sobrevivência e aquilo que desfavorece, e que no ser humano apenas se subjetiva um pouco mais e se radicaliza um pouco mais, buscando o ego, o culto ao ego, o egoísmo como razão de viver. Não é propriamente uma desgraça, um mal, mas um equívoco pelo uso da sobrevivência como forma de guerra, como forma de fragmentação, quando na verdade, especialmente em espécies gregárias, em espécies que se associam como a nossa, nós também poderíamos ver facilmente que o instinto de sobrevivência nos levaria à cooperação, à integração, à união. Nós que estamos na Terra somos aquela parte da humanidade que, recém saída do animal, porque a primeira fase das humanidades é o mundo primitivo, e nós estamos na segunda fase da humanidade, que é mundo de expiação e provas.
Então nós estamos muito mais primitivos do que evoluídos. Nós somos aquela parte da humanidade que viu no instinto, que a título do instinto, que usou o seu instinto para se isolar e para entrar em guerra com todos. Usou o seu instinto como predador, fascinado pela figura do predador, como se ele fosse o grande vencedor da cadeia alimentar, como se fosse realmente o leão, por exemplo, o rei das selvas. Na verdade, a força, a rigidez, a violência, a agressividade não são o fator que determina a vitória de uma espécie. Charles Darwin, famoso descobridor da teoria da evolução das espécies, estabeleceu que o fator que determina se uma espécie prevalece sobre a outra é a adaptação, que hoje nós poderíamos chamar de resiliência, a capacidade de se amoldar às situações, de tirar a limonada do limão, de fazer aprendizado das dificuldades, de ver oportunidades nos desafios. Essa capacidade é o que determina a nossa sobrevivência e a nossa supervivência, quer dizer, a nossa capacidade de fazer das dificuldades aprendizado. E isso nunca foi tão importante nas nossas vidas como agora. Não é? Para isso, para estabelecer, para perceber o que está em jogo na vida e quais são os polos, quais são as atitudes, nós precisamos do tema que nós trabalharemos um pouco na tarde de hoje, que é o discernimento. Discernimento é a lucidez, é a amplitude do olhar, é perceber o sentido profundo das vivências e não se deter no sentido superficial, aquele em que o mundo parece uma disputa, uma guerra, um duelo. Quantas são as pessoas que fazem da vida um duelo? No trabalho, na escola, na família, no trânsito, em toda parte. Quantas não são as pessoas? Até nas relações conjugais há pessoas que duelam o tempo todo. Eu diria que a maioria das pessoas. Uma minoria ainda percebe a riqueza, o preenchimento, a alegria que existe na cooperação, na integração, na amizade, na igualdade, no diálogo. São valores realmente muito interessantes. Fundamental descobrirmos isso agora, onde tudo parece guerra. Esse discernimento precisa perceber, como todos os sábios da humanidade já fizeram, que geralmente para todas as decisões se apresentam dois caminhos extremados. E esses caminhos extremados competem, guerreiam entre si, mas para qualquer mente lúcida eles parecem dois caminhos absurdos. Hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, isso está tão caracterizado. Na política como nunca, dois caminhos extremados e os dois discutíveis, os dois críticos, os dois caminhos com problemas comprovados. O que fazer diante dessa situação? Não apenas no campo da política, mas no campo da pandemia também parece que dois grandes grupos se formaram na humanidade. Aqueles que se apegam à vida como se esse fosse o valor maior e lutam e tudo fazem em nome da vida.
caindo inclusive em crimes abomináveis, como furar fila, como forjar atestados médicos, comprar atestados médicos para obter a vacina. Por que se faz isso? Porque a pessoa se entrega a uma única lógica: vale tudo pela vida. Não parece lógico isso? Não é isso que pregam praticamente todas as ciências? O direito fala que o valor maior é o da vida. A todo momento se fala isso. Sem a vida, todos os direitos desaparecem. Não parece lógico? Para algumas pessoas devem estar dizendo nesse momento, mas é óbvio, tem que ser assim. Será? Será? Jesus diz: de que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? E nós, parafraseando, podemos dizer: de que adianta você sobreviver, o seu corpo viver e você perder todos os valores, perder a sua autoestima, perder a sua dignidade? Será que o corpo, será que a vida do corpo é mesmo o valor maior? Não foi isso que os luminares vieram dizer. Mais que isso, não foi isso que os luminares vieram praticar. Gandhi, na sua campanha de independência, arriscou a sua própria vida em nome do ideal da paz. Ou seja, a paz para ele estava acima da vida. Sócrates, no seu julgamento, foi apresentado ante a possibilidade de negar o que ele tinha dito, ou então teria que tomar o veneno. E ele optou por não negar. Assim como os cristãos primitivos no circo de Roma, nos grandes estádios do Império Romano, também eram apresentadas essas duas alternativas. Alguns abjuraram, quer dizer, negaram a sua adesão ao cristianismo, mas um grande número afirmou, deixando claro que a verdade, tanto Sócrates quanto os primeiros cristãos, a verdade está acima de tudo. E Jesus? Não lhe foi dada a oportunidade de se defender tanto no Sinédrio, quanto principalmente diante de Pôncio Pilatos? Por que ele, antes de tudo isso, proibiu Pedro de resistir à prisão, dizendo que quem pela espada vive, pela espada morrerá? Quem se defende de uma agressão injusta não tem a sua razão? Depende. Se à vista de ideais maiores, porque existem ideais maiores do que a vida, não é legítimo agredir, e diante de ideal nenhum é legítimo matar. Foi essa a posição de Mahatma Gandhi, apesar de prezar muitíssimo a independência da Índia. Foi esse o pressuposto de Sócrates, foi esse o pressuposto de Jesus, foi esse o pressuposto de muitos homens, muitas ideias, muitos símbolos que resumem praticamente toda a busca humana em profundidade. Pelo menos a ampla maioria da humanidade se diz vinculada a esses líderes, a essas pessoas. Na prática, talvez não tenha sido bem assim, porque a título, em nome de Jesus, já se fez guerras abomináveis, onde morreram muitas centenas de milhares de pessoas, como as cruzadas,
já se torturou como a Inquisição, já se perseguiu, já se matou como na noite de São Bartolomeu, em agressão aos protestantes, já se torturou e executou como na caça às bruxas, tudo em nome de Jesus, em nome de Sócrates. Se inventa palavreado, posturas, significados, cátedras, títulos que isolam os ditos filósofos modernos da vida e do ser humano, e assim nós vamos deturpando, nós que nos dizemos seguidores, vamos deturpando os grandes legados humanos. Então, existem valores superiores à vida, em nome dos quais não nos devemos matar nunca, mas se colocados diante da vida ou diante desses valores, nós devemos optar pelos valores. Quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao bom, ao que é justo, amar ao próprio amor acima de todas as coisas, inclusive a coisa chamada corpo. Ou seja, o bom, o certo, o justo, o amor são valores acima da vida. Então, quem hoje se desespera e faz de tudo para salvar a própria vida ou dos seus, esse precisa se questionar a respeito de baseado em que valores ele tem se deixado dirigir. Outro grande grupo da pandemia se coloca em defesa, em busca da morte. Há um enorme grupo que nessa pandemia busca a morte, conscientemente ou principalmente inconscientemente. A título de liberdade, a título de patriotismo, negam as oportunidades de preservar a sua vida e negam as oportunidades de preservar a vida dos outros. A gente não vê isso? Quantos milhares de pessoas, com base nesse negacionismo, expõem a sua vida voluntariamente, expõem a vida dos outros voluntariamente, indo para baladas, descumprindo protocolos de segurança, expondo a sua vida e a vida da sua família. Então são dois extremos. Um que consciente ou inconscientemente coloca a vida corporal acima de tudo, e outro que consciente ou inconscientemente busca a morte. Qual é a melhor alternativa, você acha? Existe uma melhor alternativa? É muito parecido com a polarização política. Quem disse que nós só podemos ter como duas alternativas esses grupos que se apresentam hoje? Como perceber, como nos orientar nessa sociedade que sempre nos dá alternativas polarizadas, de ódio? Jesus, diante da alternativa, da possibilidade oferecida por Pilatos de defender a sua vida, respondeu: o meu reino não é desse mundo, dizendo que a sua prioridade não é a prioridade do mundo. E nós também, se queremos nos dizer cristãos, precisamos eleger prioridades que saiam do instinto, que valorizem a vida, mas não acima de tudo. Acima de tudo, Deus. Acima de tudo, o bom, o certo, o justo e o amor. O que vocês acham disso? No oráculo de Delfos havia a máxima: nada em excesso. Buda estabeleceu como base de sua sabedoria o caminho do meio.
Jesus morreu na cruz entre dois ladrões, como se estivesse passando uma imagem para a gente que os extremos roubam a nossa vida, roubam a nossa integridade, roubam a nossa dignidade. E disse o tempo todo para entre o mundo, entre as alternativas do mundo e as alternativas de Deus, nós precisaríamos repartir, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, mas nos deixar reger pelo que é mais importante, pelo amor. Por Deus, porque Deus é amor. Não negar o mundo, estar no mundo sem ser do mundo. Porque o nosso reino também precisa ser de outro mundo. Localizar a cada vez que nós percebemos extremismos, que nós conhecermos polaridades na guerra dos sexos. O que é melhor, ser machista ou ser feminista? Feminista como um radicalismo que coloca o feminino como superior ao masculino. Agora, a bandeira gay acima da bandeira do masculino e do feminino. Quem milita, quem faz da sua bandeira, do negro, do feminino, do masculino, do movimento gay ou de qualquer outra minoria, qualquer outro grupo social, como uma bandeira exclusiva, está caindo na polarização, na dualidade, no extremismo, no fanatismo. Enquanto que toda luta, ela pode partir da sua condição étnica, da sua ancestralidade, da sua identidade cultural, não há problema nenhum nisso. Mas que isso seja um passo para a integração. Que os homens respeitem e busquem o feminino a partir de sua identidade masculina, não há problema nenhum com isso. E os gays busquem a forma de prazer que melhor lhes convier, a partir do seu ponto de vista, a partir da sua sensação, da sua identidade, não há menor problema nesse ponto de vista. E assim, os proletários perante os burgueses e todas as repartições, os religiosos frente aos ateus, os pertencentes a diversas religiões, não há problema nenhum em nós nos identificarmos com algo, mas fazermos dessa identidade guerras, supremacias, opressões, humilhações, aí realmente nós estamos caindo no extremo, no excesso. E isso tem sido a base de toda a violência, de toda a dor na história humana. Quem ainda cair nesses extremos estará pedindo da vida mais dor, estará precisando ainda de mais dor e vai ser remetido ao mundo de dor, ou seja, de provas e expiações. Quem, partindo do seu ponto de vista, afirmando a sua condição, mas usar a sua condição como trampolim para respeitar todas as outras, para querer que os outros façam com o seu grupo a mesma coisa que você faz com os grupos deles, esse dando que se recebe, essa igualdade, esse respeito, esse diálogo, sem dúvida, é a matriz do mundo de regeneração. Essa decisão é a decisão fundamental. Você, a cada vez que se perceber em extremos, entre extremos na política, nas classes sociais, na filosofia, no relacionamento, na família, na religião, perceba que os extremos tendem a cair em excessos, e os excessos são violência, e a violência gera dor. Optar por uma militância
exclusiva das outras militâncias, que exclui as outras militâncias, que diminui as outras militâncias, é pedir mais dor, é pedir mais provas e mais expiações. E o nosso pedido será atendido. Já aqueles que quiserem, que estiverem na sincera busca, na lúcida busca, por sair do caminho da dor para o caminho da boa vontade, do aprendizado do amor, esse precisa sair dos extremos. A cada vez que ele perceber dualidades, ele perceba caminhos do meio. Como eu me situo no meio, saindo da minha dualidade, da minha identidade? Essa deve ser a pergunta mais instigante para quem estiver acompanhando esse desafio existencial do momento. Como eu, sendo homem, posso encontrar um caminho do meio entre o homem e a mulher? Ou eu, sendo mulher, posso encontrar um caminho do meio entre mulher e homem? Ou eu, sendo homossexual ou qualquer das identidades diferentes de hoje, pode estabelecer um caminho do meio que não exclua os heterossexuais, e assim vice-versa, os heterossexuais que não excluam as outras identidades. Como pode ser isso? O mecanismo que nos tira do extremo e nos coloca no meio é a empatia, é a compaixão, é a regra de ouro de Jesus: fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse com você. Assim você se desloca da idolatria ao eu, da idolatria ao que você se identifica, para ganhar, para aprender com o outro lado, para se aproximar do outro extremo. E como num pêndulo, quando o pêndulo sai de um extremo e busca aproximação com o outro, ele se aproxima do equilíbrio, do caminho do meio, da boa vontade. E isso a gente faz com empatia. Empatia é condição, ferramenta fundamental para a busca do amor. Porque como é que nós vamos sair do egoísmo para alcançar o amor? Assim, num passe de mágica? De repente, tropeçando? Claro que não. São exercícios seguidos de empatia. A pessoa que é egoísta, ela vê o mundo apenas do seu ponto de vista. Quem se coloca na posição do outro passa a ver a vida, pelo menos, mesmo que momentaneamente, de um outro ponto de vista. E isso fará ele se aproximar da verdade. E se ele fizer isso em outro, ele se aproximará ainda mais da verdade. A verdade não pode ser percebida sob apenas um ponto de vista. Homens exclusivos jamais alcançarão a verdade, mulheres também não, gays também não, ricos também não, pobres também não, espíritas também não, cristãos também não. E nenhum outro grupamento alcançará a verdade, exceto se descobrir e praticar a grande ferramenta de equilíbrio, de caminho do meio, de buscar uma síntese entre os desiguais. É através da cooperação, do serviço, que serão a expressão, serão válidos, serão caminhos seguros se forem a expressão exterior daquela conquista interior da empatia e da compaixão. Não é à toa que essa é chamada a regra de ouro de Jesus. Ninguém vai sair do egoísmo ao amor num salto, num repente. São conquistas diárias. Você que pensa amar o seu filho, mas que quer que
seu filho siga a sua profissão, seu time de futebol, a sua opção sexual. Você que diz amar sua esposa, mas que quer que ela faça tudo do seu jeito, ou o contrário. Você que diz buscar a cooperação entre as profissões, mas quer que a sua profissão seja melhor remunerada que as outras. Você não é cristão. Você está praticando uma afirmação de si exclusiva do outro. Você não está conseguindo se libertar da prisão do egoísmo. Acorde. Acorde, porque a prisão do egoísmo é o que nos tem feito oscilar de vítimas e vingadores através das múltiplas vidas. É o círculo das vinganças mútuas que nos aprisiona e nos atola. Ao contrário, percebamos essas prisões da alma e partamos imediatamente para serviço, para compaixão, para empatia. O que você acha desse desafio? É urgente. Nós só estamos na Terra porque Deus achou que nós seríamos capazes de vencer esse desafio nessa vida. Não considere isso impossível para você. Deus não quer anjos para escolher para o mundo de regeneração. Ele quer apenas pessoas de boa vontade. Não precisa que você ame como Jesus amou. Precisa apenas que você pacifique a sua alma, saia da guerra, saia do mundo de competição para o mundo da cooperação, o mundo da empatia, como caminho para o mundo do amor. Que assim seja, graças a Deus. Nas nossas lives de domingo a gente tem esse primeiro momento de colocação, de estimulação à reflexão. Temos um segundo momento que é o momento da oração, que nós vamos começar agora, e um terceiro momento que é de troca das impressões, que nós vamos fazer em seguida. Desde já, a gente estimula todos vocês a compartilhar essa live, caso vocês entendam que ela possa servir para desarmar almas, desarmar espíritos, abrir para a cooperação e para a compaixão, para a gratidão, essas ferramentas fantásticas para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Entreguemo-nos agora à oração que Jesus nos trouxe, para que percebamos hoje nela um pouco mais da receita do Mestre para a nossa evolução, para a nossa caminhada espiritual. Reconhecendo em primeiro lugar Deus, o todo em tudo. Pai nosso que está no céu e na terra, em tudo que foi criado por Deus. Santificado seja o vosso nome, o nome de Deus é amor. Venha a nós, que esse amor venha a nós como o seu reino, ou seja, que todos nós nos abramos, tenhamos boa vontade para praticar e obedecer o amor em todos os momentos, em todas as relações. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Fazei com que nós alimentemos o nosso vazio, vençamos a nossa solidão através dessas práticas de superação do egoísmo pela compaixão. Todos os dias, a cada dia. Perdoa, Pai, se ainda no meio dessa busca recairmos no egoísmo, na violência, na opressão. Da mesma forma como nós perdoamos quem ainda derrapa e recai no egoísmo contra nós mesmos. Não nos deixes, Pai, cairmos excessivamente nessa tentação, afundarmos-nos de novo no egoísmo. E assim, livra-nos de todo o mal, toda dor, que é consequência dessas recaídas no egoísmo. Que assim seja,
Graças a Deus. Graças a Deus que esses votos de expansão do amor em superação ao egoísmo alcancem todas as criaturas da Terra, que nós, banhados desses valores, inundemos, convidemos todos os seres afetos a nós no micro-universo do nosso corpo, nos universos solidários que são os seres que estão à nossa volta, na nossa família, nosso círculo de amizades, abrangendo finalmente todos os seres humanos, todos os seres animais, todos os seres vegetais, todos os seres atômicos da Terra, nossos irmãos, porque Deus é Pai nosso e Ele está em tudo, Ele é o todo que está em tudo. Graças a Deus, muito bom, esses exercícios sempre nos estimulam. A live de hoje foi inspirada no capítulo 44. Capítulo 44, que fala de César e de Deus. De César e de Deus, capítulo 44, que nos estimula esse equilíbrio de dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, sem servir ao que é humano da mesma forma que servimos ao divino, porque é impossível servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Estejamos no mundo sem sermos no mundo, respeitemos as autoridades humanas, respeitemos o dinheiro, respeitemos o nosso corpo, mas colocando tudo isso a serviço da causa maior, do bem, do amor, da compaixão. Que assim seja para todos nós e sempre, não é? Agora, vamos ao nosso exercício do diálogo, da interestimulação desses comentários que é sempre tão prazeroso a gente fazer. Vamos lá. Quem é que pode trazer uma reflexão que nos faça contribuir? Eu sempre exalto a iniciativa da Mônica de fazer vibrações para uma série de amigos que estão necessitados, que todos eles recebam a nossa energia, a nossa melhor solidariedade e a nossa melhor oração para esses tempos. Rosa, Mônica lembrando de encarnados e desencarnados. Lembrando também dos palestrantes, muito obrigado pela parte que me toca, Mônica. Isildinha, Estela. Sônia Lopes, Carmen. A Estela também pede vibrações para uma amiga. Que esses que recebem as nossas energias sejam portais, que nós pensemos essas pessoas, esses amigos inundados de luz, de coragem, de lucidez, mas como portais, como se através deles nós pudéssemos banhar toda a humanidade de sofredora nesse momento crítico das nossas vidas. Muito bem, Estela. A Carmen também pede vibrações para amigos. Muito importante que essa nossa prática transborde esse grupo de amigos da maneira mais ampla e profunda possível. A Carmen falando que essa razão, essa tendência, entendo eu, que essa tendência nossa de repetirmos, de recairmos no egoísmo, exige de nós uma grande vigília espiritual. Quando Jesus fala vigiai e orai, para não cairdes em tentação, é na velha tentação do egoísmo e do orgulho. Nós precisamos vigiar, porque a nossa tendência é repetir práticas de orgulho, de egoísmo, de violência.
Precisamos estar muito atentos e cada vez que sentirmos a nossa vibração recair na mágoa, na culpa, na oposição, na guerra, orar para elevar essa vibração, para não recairmos nas mesmas tentações de antes. Não é? Muito legal, Carmen. Vamos ver o que mais. Maria Cristina nos comenta assim: ainda falta o amor ao próximo. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas egoístas só pensando em si, não respeitando nada, infelizmente. Muitas pessoas só pensando em si e desprezando a própria vida. Muitas pessoas só pensando na vida e desprezando valores maiores. Nós precisamos cuidar, zelar pelo corpo, zelar pelo nosso bem, pelo bem alheio, obedecendo os preceitos que a ciência hoje oferece, ainda que precários, de enfrentamento dessa pandemia, mas colocarmos acima da própria vida, da nossa própria vida, as oportunidades de amor, de solidariedade. Ajudemos, são muitos os desempregados, multiplicam-se os famintos, multiplicam-se as pessoas nas ruas, multiplicam-se os sofredores por todos os lados. Ao mesmo tempo que isso é uma tragédia, é uma multiplicação fantástica de oportunidades de ajuda. Seja solidário, da forma que lhe for possível, mas seja solidário o tempo todo, porque acima da liberdade, que acha que pode inclusive buscar a morte, acima da vida, que acha que pode superar o certo, ultrapassar o certo em defesa da própria vida, está o valor do bem, do amor, do que é justo. Não é? Assim seja, muito legal, Maria Cristina. A Carmen fala que sempre diz que seja feita a vossa vontade. Nós chegamos a prejudicar os nossos amores quando nos obcecamos nas nossas orações, que eles sejam preservados na sua vida. Quem diz que o melhor para os nossos queridos é que eles continuem a viver? Quem disse? Será que a vontade que deve prevalecer é a nossa? Cabe-nos a regimentar as melhores energias mentalmente da natureza, das matas, das águas, do sol, da terra, reunir essa energia fantástica unida à nossa melhor energia, colocar nas mãos dos médicos do espaço, dos socorristas, dos trabalhadores de Jesus e dizer do fundo de nossas almas: Pai, não sei o que é melhor para o meu amigo, para o meu amor, para o meu parente. Que seja feita a tua vontade, que essa energia toda seja feita, seja direcionada para que essa pessoa tenha mais coragem, mais lucidez para enfrentar o que precisa ser enfrentado nesse momento. É uma oração de muito mais equilíbrio e de verdadeira fé, porque sai da arrogância de colocar a nós mesmos na direção da vida para colocar Deus. Deus é a direção da vida. Que seja feita a vontade do Pai, não é? Eliana Chiodo: o altruísmo é um exercício que temos que praticar diuturnamente. Só assim aprendemos empatia, compaixão, colaboração, o serviço ao outro. Tem uma imagem que me surgiu no decorrer desse trabalho e que fala muito da empatia. Pense comigo, meus amigos, todos, esquerda, direita, todos os partidos, nos dizemos amar o Brasil. Pensemos metaforicamente que o Brasil
é uma casa que em cada uma das suas 4 faces externas tem uma das cores da bandeira: verde, amarelo, azul e branco. E que à sua volta se colocam os brasileiros. E diante da busca da verdade, essa busca tão ancestral da vida que permeia a política, que permeia a economia, que permeia as religiões e as ideologias, um primeiro grupo diz que o Brasil é verde. O segundo grupo diz que o Brasil é amarelo. E o primeiro grupo que está olhando para o Brasil, para a casinha que representa o Brasil, e está vendo que é verde, tem 2 alternativas: ou taxar de loucos os que falam que é amarelo, ou a alternativa da humildade. Assim como os que acham, os que estão na posição, estão vendo que a casinha é amarela, ou taxam de loucos os que dizem que a casa é verde, e assim os que dizem que a casa é azul, e assim os que dizem que a casa é branca, ou terão a alternativa da humildade. Mas qual é a alternativa da humildade? A alternativa do orgulho é dizer loucos, desmerecer, excluir todos aqueles que têm um ponto de vista diferente do nosso. A alternativa da humildade é deslocarmos-nos do nosso ponto de vista e passearmos, colocarmos-nos no ponto de vista do outro. Aqueles do grupo verde que seguirem a alternativa da humildade vão dar alguns passos para o lado e vão se colocar no ponto de vista do outro grupo, do grupo que diz que o Brasil é amarelo. E ali ele vai se aproximar da verdade, porque vai descobrir que o Brasil é verde